Majin Buu eliminou os Guerreiros Z. Ou pelo menos é isso que a gente vai discutir na história de hoje, anciões. Vem comigo, meu nome é Ricardo Nunes e hoje vamos falar um pouco sobre teorias. Então, anciões, hoje lhes apresento o novo quadro do Nerd Ancião chamado Loki. Quadro esse onde que a gente vai teorizar alguns multiversos sobre coisas que aconteceram, que poderiam ter acontecido um pouco diferente, coisas que poderiam ter acontecido muito diferente. Então é aquele momento que a gente senta de fã para fã e discute algum determinado assunto. Hoje o assunto da vez é o que teria acontecido se Babidi tivesse vencido os Guerreiros Z. Vamos cair um pouco na hype do Dragon Ball Daima e vem comigo. Basicamente, assim, caso o Babidi conseguisse evitar ser eliminado por Majin Buu e conseguido poupar Majin Buu de ser eliminado pela Genkidama, em um futuro breve podemos dizer que ele teria dominado o mundo exterior, que é o Universo 7, e eventualmente retornado ao seu mundo de origem, que é o Makai, e o dominado também, tendo em vista a própria fala do Goma, que disse que o Babidi queria dominar tudo. Observando o medo que o Goma teve do Majin Buu e dos Guerreiros Z, eu posso supor que o Majin Buu teria o poder de, no mínimo, fazer grandes estragos dentro do Makai, caso ele não conseguisse dominar. Mas nessa teoria a gente vai trabalhar como se ele conseguisse sim dominar o Makai. Dois pontos de vista diferentes. Então agora a gente vai dividir a teoria em dois. O primeiro é, caso Shin tivesse sobrevivido a esse massacre, em algum momento Bills acordaria ou o Shin acordaria o Bills pelo seguinte motivo. Babidi ia estar fazendo o que ele quisesse no universo com o apoio ali do Majin Buu e talvez da Burá, se ele tivesse sobrevivido. Shin pediria pro Whis e pro Bills intervirem contra Majin Buu, ou o próprio Bills se encheria ali das graças assim que o Babidi ia tá fazendo no universo, e ele mesmo destruiria Babidi e Majin Buu como punição, tendo em vista que no passado os Saiyajins perturbaram tanto o universo que o Bills mandou o Freeza eliminar eles. Então imagina o que ele não faria quando o Majin Buu começasse a estourar os planetas por aí. Tá certo que não seria algo de imediato. Entretanto, caso o Shin sobrevivesse, o Bills ia estar por aí e inevitavelmente ou o Shin ia pedir ou o Bills mesmo ia intervir por ele mesmo, e aí a gente tem o fim do Babidi, do Daburá e do Majin Buu pelas mãos do Deus da Destruição como punição por fazer o que eles quisessem. Agora, o segundo caminho que exploraremos seria caso o Supremo Kaioshin tivesse sido eliminado na batalha contra Majin Buu. Dessa forma não tem Bills, assim a gente descarta a possibilidade de vir um Deus da Destruição eliminar o Majin Buu. E agora a gente chega num ponto onde o universo está numa situação muito mais crítica do que anteriormente. Restaria para os sobreviventes dos planetas apenas buscar esferas do dragão remanescentes de outros lugares com outros Namekuseitins e outras salas do tempo. A gente já observou que o Freeza usou uma sala do tempo para se fortalecer e atingiu o Black Freeza. Ou seja, existem salas do tempo em outros lugares que não sejam a Terra. Entretanto, aí que mora o B.O. Babidi é um feiticeiro muito experiente, muito sábio ali na feitiçaria maligna dele. Assim sendo, como existem esferas do dragão no Makai, ele sabe que onde tem um Namekuseitin pode ter uma esfera do dragão, e ele provavelmente, né, nesse universo, ele veria que na Terra existe uma sala do tempo. Sabendo que essas duas coisas podem ser ameaças a ele e ao Majin Buu, seriam os principais locais que ele visaria ou para destruir, ou para ter controle, ou para vigiar de alguma forma. Assim, dificultando e muito as tentativas dos sobreviventes de resistirem a ele, Daburá e Majin Buu. Então a gente seria muito difícil, tipo, teria que ser um lugar muito bem escondido, com esferas do dragão, com sala do templo muito bem escondida, para o Babidi não conseguir encontrar, considerando as capacidades que ele teria nesse universo. Ele é onisciente? Não. Então, poderiam sim achar sala do tempo, esfera do dragão, e serem usadas contra ele. E aí que a gente chega às próximas opções dessa mesma linha do tempo, que seria, por exemplo, um Broly da vida que tem o potencial de superar facilmente o Majin Buu e entrar em rota de colisão com ele em algum momento. Se caso Babidi atacasse o planeta do Majin Buu, ou alguém viesse, tipo, descobrisse o Broly, tirasse ele de lá e jogasse ele em cima do Majin Buu, o Broly, em questão de tempo, destruiria Majin Buu, Babidi e Daburá facilmente, tendo em vista a
a evolução brusca que ele teve enfrentando os Guerreiros Z, ali no filme que ele teve. Considerando que essa versão do Broly que eu tô falando é a versão do Broly Super, não do Broly Z. Então o Broly caiu na frente do Majin Buu, ele destruiria o Majin Buu. Aí a gente tá desconsiderando qualquer what if onde o Majin Buu consiga de alguma forma absorver o Broly por qualquer motivo que seja. Eu tô considerando que ele não seria capaz de absorver aquele Broly, tanto por falta de poder, considerando que o Broly começou enfrentando o Goku base, sem que aquele Goku base, provavelmente ele já tá mais forte que o Goku Super Saiyajin 3 da saga Super, mas isso é uma discussão que a gente pode vir a ter aqui. E logo em seguida as outras opções que os sobreviventes teriam seriam encontrar as esferas do dragão para pessoas como Granola e Gas. A gente viu que o Granola, pós pedido das esferas do dragão em troca de poder, e o Gas, pós pedido do dragão em busca de poder, pedindo para se tornarem o mais forte do universo, ficaram tão poderosos ao ponto de superarem o Ki Divino. O Granola espancou o Vegeta com ego superior, o Gas bateu no Granola. Então esses personagens que têm o potencial de se tornarem os mais poderosos do universo, se pedissem isso para as esferas do dragão, superariam o Majin Buu e destruiriam ele eventualmente. Então, na minha visão, caso Babidi vencesse os Guerreiros Z na Terra, ele não teria um reinado eterno, porque Dragon Ball ainda existem outras pessoas que poderiam derrotá-lo eventualmente. E aqui eu tô desconsiderando forçações de barra muito extremas, como, sei lá, Jiren vindo do universo 11 pra manter a justiça no universo. Não, vou desconsiderar isso, porque isso é muito forte, tipo, é empurrar muito, com muita força, assim, na teoria. Então vamos desconsiderar isso, vamos usar só os recursos que tem no universo 7. Então eu acredito que Babidi não teria um reinado muito longo. O reinado dele seria até ele pisar num calo de alguém superior ao Majin Buu. Se essa teoria fosse feita só no Dragon Ball Z, aí Babidi seria um rei supremo. Agora que a gente tem o Dragon Ball Super, e se a gente fosse considerar o Dragon Ball GT, aí a gente poderia cair nesses mesmos rumos onde que ia aparecer alguém pra derrotar o Majin Buu ainda assim. E também, outro fator que também tá no universo 7 que poderia vir a derrotar o Majin Buu, só que aí seria um mal maior, porque a Patrulha Galáctica tentaria fazer frente ao Babidi. Eles poderiam dar trabalho assim, mas eu duvido que eles conseguiriam vencer o Babidi e o Majin Buu. E aí que a gente tem o BO dos BO. Supondo que o Moro escapasse, porque a Patrulha Galáctica nunca soltaria o Moro. Não é lógico eles soltarem o Moro para derrotar o Majin Buu, por causa que eles soltariam o mal maior, o Moro destruiria o Majin Buu e aí seria um perigo maior ainda. Então, onde está o BO? Durante os ataques do Babidi, ele acabar soltando o Moro por acidente. Se isso acontece, aí deu ruim. Porque o Moro, também sendo um feiticeiro poderoso, destruiria Babidi e destruiria Majin Buu com facilidade. Tá certo que quando ele sai ali da prisão, ele tá muito enfraquecido, mas ia ser só uma questão de tempo dele absorver força suficiente pra estar superior ao Majin Buu, como ele fez com Goku e Vegeta Blue. Então esse seria um what if ruim ao extremo, por causa que aí Babidi e Majin Buu seriam destruídos, mas aí a gente teria Moro, que é um oponente muito mais forte, e aí a gente volta àquela questão que a gente ia precisar de pessoas como Broly, Gas e Granola, no caso Granola e Gas pós pedido das esferas do dragão pra derrotar o Moro novamente. E aí se a gente considerar, quer dizer, continuar falando essa teoria, a gente vai em pontos piores ainda. E se o Broly derrota o Majin Buu ou o Moro, fica descontrolado e aí até ele se acalmar ele sai destruindo mais coisa ainda. Então tipo, o rumo desse universo onde o Babidi ganha é terrível por muitos anos. Tipo, até derrotar o inimigo, até quem derrotou se acalmar. Tipo, se o Gas derrota, ele ia ser o mais forte do universo e ele e os irmãos dele ia ter uma tirania em cima do universo, substituindo até mesmo o exército do Freeza, provavelmente. Então, se os Guerreiros Z perdessem na Terra, o universo 7 daí pra diante ia ser só derrota. E agora, anciões, pra finalizar o vídeo, eu trago uma versão bônus. Vamos fazer uns leves comentários. Teria sim a opção, supondo que a vovó Orenai tivesse a capacidade de trazer duas pessoas ao mesmo tempo do mundo dos mortos, coisa que ela nunca demonstrou nenhum feito sobre isso. Ela sempre trouxe uma pessoa. Se ela conseguisse trazer duas por 24 horas, ou às vezes por menos, Goku e Vegeta fazem a fusão, a gente pode pegar uma fusão Metamoro aí, se eles não tivessem os brincos, jogam o Gogeta em cima do Majin Buu e acabou. O Gogeta ia liberar um purificador de almas no Majin Buu e no Babidi, acabou a luta, finalizou, os Guerreiros Z foram derrotados, retornaram em seu ultimato e venceram o grande vilão. Fim do caos no universo. Quer dizer, por um tempo, né? Que sempre vai aparecer outra coisa pior no Dragon Ball. Ou, caso ela não tivesse capacidade de trazer Goku e Vegeta para eles fazerem a fusão, que é uma coisa que ela nunca demonstrou, isso é um pouco mais forçado, a gente tem a opção dela trazer uma pessoa só, que, por exemplo, seria o Mestre Kami. Aí isso aqui também é um pouquinho difícil da gente pensar que isso daria certo, seria o Mestre Kami ensinar para um Broly da vida,
para um gás, um granola, a técnica do Mafuba. Pessoas poderosas, assim, mesmo sem o pedido das esferas do dragão, se aprendessem o Mafuba, poderiam selar sim o Babidi e o Majin Buu em algum local. Ou às vezes pessoas mais fracas que eles também, que tivessem a força necessária para usar o Mafuba e selar esses inimigos. Então a gente tem possibilidades, só que essa questão de usar o Mafuba é muito difícil, muito complicado, e com o Babidi um feiticeiro, apesar dele nunca ter demonstrado, talvez ele tenha algo para contrapor o Mafuba, mas aí a gente tá teorizando até demais. Então, assim, comenta aí o que você achou dessa teoria, se você gostou, se você não gostou, se você discorda, quais pontos você acha interessante de colocar aqui. Talvez, será que o Whis faria algo contra Babidi e Majin Buu depois da morte do Bills? Comentem aqui embaixo, deem like se vocês, para sinalizar pra gente que vocês querem que a gente continue, e compartilhe para aquele seu amigo amante de Dragon Ball para ele também dar uma olhada nessa teoria e dar a opinião dele. Tamo junto, assim, por hoje é só e até mais!